O vídeo de hoje vai muito além de falar das 7 maravilhas do mundo antigo, curiosidades e fatos que você provavelmente já conhece. Eu vou falar de muitas outras construções e locais reais ou 100% mitológicos da antiguidade. E como, todas essas são representadas ou ao menos inspiraram aí jogos, filmes e séries famosos, famosos como Assassin's Creed, God of War, Game of Thrones, Senhor dos Anéis e também aí a série Age of Empires e Age of Mythology. Aliás, até em homenagem a este último belo jogo, eu vou dar algum spoiler aí da maravilha que com certeza vai estar presente no Panteão Azteca e que chegará ao jogo em 2026. Também vou mostrar aí o meu tier list, das fakes ou reais aí existentes até hoje, e no final daria o meu top 3. Então já deixa aí o like, se inscreve no canal e me conta no final lá quais são as suas favoritas e o que você concorda, discorda e quer que eu fale nos próximos vídeos. Valeu, para o vídeo. Então, para começar a nossa lista, eu vou começar com 3 aí que ficam na parte de baixo, do nosso tier list, já para tirar esse elefante da sala, deixar bem claro que o Age of Mythology, obviamente, ele fala sobre mitologia, especialmente, misturando muito da história real, mas também eu acho super válido mencionar que muitas das coisas que a gente vai falar aqui, por algum tempo, fizeram parte do imaginário real das pessoas. Então, o nórdico antigo, obviamente, ouvindo uma história sobre um grande salão do deus Odin, ele imagina que aquilo faz parte da realidade dele. Então a gente vai acabar mencionando aqui, mas que quando eu tô falando dessas, que eu vou falar logo de cara aqui para eliminar de uma vez, eu tô me referindo a 3 que não existem nem relatos assim específicos nas histórias que a gente tem contato da mitologia grega. Nesse caso, as 3 que eu tô mencionando são as 3 dos deuses atlantes, que na verdade fazem parte da mitologia grega, estão no panteão atlântico, que nada mais são do que os titãs, que era uma geração anterior aos deuses, reinaram por algum tempo durante a titanomaquia, mas acabaram caindo para o poderoso papai Zeus e seus irmãos. Então já vou colocar logo de cara eles aqui na parte de baixo da nossa tier list como invenção total, essa torre com cara de relógio, com lava, muito legal, ela ficou visualmente bacana, mas ela só faz referência ao fato de Cronos ser associado como o Titã do Tempo. Essa de Uranus, sei lá o que eles quiseram tanto representar, talvez uma ideia ali de um planetário, algo que fosse para olhar para os céus, já que Uranus era o deus dos céus, e Gaia é uma clara representação ali desse aspecto de ligação dela com a natureza, alguns aquedutos, plantinhas e bababá. E agora bora sair ali da região da Grécia, nos mitos, e bora atravessar o mundo até a Ásia, o leste asiático, e falar um pouquinho da mitologia chinesa, Então a gente tem aí algumas maravilhas, com esse novo panteão, a Age of Mythology recentemente, e eu não tenho notícias, claro, de outros jogos que já falam, e retratam esses lugares. Mas basicamente a deusa Nuwa, tem aí como a maravilha, do mundo antigo, o Monte Panlai, ou Penlai, como você prefere falar. Esse Monte Penlai, ele está presente tanto na mitologia chinesa, quanto na japonesa e na vietnamita antiga. Ele provavelmente ficaria ali nessa região, naquele mar entre Japão, China e Vietnã, e teria surgido aí os primeiros relatos dele, se eu não me engano, ali na época da dinastia Qi, escreve com QI no caso, para nós ocidentais, e teria sido aí terra, de seres imortais, como os 8 imortais da mitologia chinesa, então provavelmente aí era uma terra, obviamente, só mitológica, não há evidências nenhuma de onde seria este grande Monte Panlai. E ainda falando aí da mitologia chinesa, o deus Fuxi tem como maravilha o Palácio do Mar do Leste, Palácio do Mar do Leste, que seria aí, uma construção, bem mencionada, em alguns livros de mitologia chinesa, conhecida da jornada, Jornada para o Oeste, é mencionada também, que seria ali o palácio, do deus dragão Ao Kuang, não sei, me perdoem a pronúncia. Bom, esse palácio, do Dragão dos Mares, obviamente, era uma terra mágica e lendária, existe apenas nos mitos, e até por isso eu acho que, por ter relação com os mares, aparece ali alguns peixinhos voando, umas bolhas nessa representação do jogo, mas não passa de mito de fato. Assim como essas, maravilhas aí que eu citei da mitologia chinesa, quando a gente olha para o panteão nórdico, e toda a história dos povos antigos nórdicos, que não são tão antigos assim quanto alguns outros povos que a gente vai falar aqui, nós temos também construções representadas, no Age of Mythology com maravilhas antigas, que são claramente só baseadas em mitos mesmo. Uma delas, é do deus Freyr, está representando ali Alfheim, que era a terra dos elfos, que seria ali o principal local de domínio deste deus chamado Freyr, que era, apesar de ser uma terra de todos os elfos, o jogo decidiu representar como algo meio que um palácio, então obviamente apenas mito, apesar de ter ficado bonitinho, mas nada demais também. E parecido com isso, a gente tem a representação que eu acho visualmente muito, muito legal, que é a da Torre de Odin no jogo, mas também pode representar ali Valhalla ou Valaskjalf,
Valaskjalf, algo assim, né, que seria ali o grande salão de Odin, que era onde os nórdicos, né, os povos nórdicos, provavelmente esses mitos, né, devem vir de antes, né, mas que a gente tem os primeiros relatos ali desses povos ao redor ali dos anos 600 e 700, quando eles começaram, né, os vikings começaram a causar alguma confusão. Basicamente, né, causando essas confusões, os vikings acreditariam, supostamente, né, que morrendo em campo de batalha, eles seriam levados pelas valquírias, as belas valquírias, né, que estão presentes no jogo também, para celebrarem, né, e viverem lutando entre eles, brincando ali, né, se divertindo, tomando cerveja no salão de Odin, né, conhecido aí como Valhalla, né, para todos. Aí seria uma espécie do paraíso nórdico, né, que você tem que meio que morrer sofrendo um pouco para chegar lá. E já que falamos aí, né, do papai Odin, né, da mitologia nórdica, vamos falar aí do seu filho muito famoso, os seus filhos famosos ali, outros deuses também que são muito populares hoje em dia, né, na cultura popular, graças à Marvel, né, apesar de ter distorcido bastante a imagem deles, é claro, que são, né, ali Thor e Loki, né? Então começando por Loki, né, esse deus ardiloso, né, cheio de peripécias, não necessariamente mal, mas que no jogo Age of Mythology, né, faz um pouquinho esse papel do vilão entre os nórdicos. Loki tem ali como maravilha, né, do mundo antigo representado para ele, um grande belo navio, né, visualmente é bem bacana também, né, mas que ele representa ali o Nagalf, não sei como é que fala isso, né, pode ser tanto quanto um outro que não sei falar isso, fica aqui para você na tela escrito na sua frente, porque eu realmente não vou tentar pronunciar esse negócio, mas obviamente apenas, né, um navio famoso, né, das lendas, né, dos nórdicos, mas nada real também. E quanto a Thor, né, é um deus também popular, né, representado de forma muito bonitão sempre, o deus do trovão, ele tem aí uma grande árvore, né, que interessante, né, a maioria são construções, neste caso temos aí um grande carvalho, né, então o nome da construção em que se baseia isso, não é bem uma construção, seria o Carvalho Donar, conhecido, né, no ocidente também como o Carvalho do Deus Trovão. Agora, diferente dos outros que eu citei até agora, né, essa maravilha, né, do Deus Thor, Deus Trovão, ela talvez tenha sido realmente, de fato, um carvalho, né, uma grande árvore que era muito importante para os povos pagões. Povos pagãos, meu Deus, os povos pagãos ali da Escandinávia, né, dos nórdicos, provavelmente ele ficava numa região ali da Alemanha, e existe aí também relatos, né, de membros da igreja que, teoricamente, né, supostamente, o São Bonifácio teria derrubado essa árvore. Então aí, ó, vai para você, São Bonifácio, né? Acabou aí com uma linda árvore, né? Em nome, né, de uma religião, tudo bem, a quem apoia a decisão dele, mas poderíamos ter essa belíssima árvore pagã até hoje aí para visitar. Infelizmente, né? Fica meio que só na lenda, mas eu posiciono ela ali um pouquinho acima no meu tier list de veracidade, porque é bem provável que existisse uma árvore que as pessoas, né, antigas os nórdicos visitavam, né, e cultuavam de alguma forma. E muito parecido com isso, né, na mitologia chinesa agora, né, nós temos ali uma árvore aqui, representada de uma forma mais fantasiosa, né, que seria a árvore Fusan, ou algo assim, né, Fuson, não sei, dos chineses, né, que seria do deus Shenon. E essa árvore, supostamente, na mitologia chinesa, né, que também aparece em outras mitologias asiáticas, né, seria considerada como se fosse uma árvore da vida, né, então também tinha alguma importância. E eu coloco ela quase junto, um pouquinho atrás aqui no ranking do Carvalho de Thor, né, do Deus Trovão, porque a gente não tem certeza exatamente de se de fato existiu alguma árvore que era cultuada ou não. Existem teorias, né, os historiadores já encontraram algumas possíveis, né, representantes para essa árvore lendária, mas é bem provável, né, que tenha sido mais parte de uma história mesmo, né, não se tem uma grande confiança de qual seria esta árvore no mundo real. Agora bora falar também de alguma que de fato existiu, né, que temos algumas evidências. Então começando aí pelos gregos antigos, né, temos o mausoléu de Halicarnasso, que visualmente é bem interessante, né, e é uma maravilha que está ali representando o deus Hades, por exemplo. Mas também aparece em alguns outros jogos, né, e histórias. E o interessante aí do mausoléu de Halicarnasso, né, que fica na região, né, onde era antigamente a cidade de Halicarnasso, hoje Bodrum, atual Turquia, né, que era ali uma área de grande influência grega, né, mas que depois ali caiu nas mãos, né, de outros povos, e este mausoléu especificamente foi construído para o sátrapa Mausulo, né? Então aí você já pode meio que deduzir que a palavra mausoléu acabou vindo do nome dele, Mausulo. Foi construída ali uma tumba, né, basicamente uma grande tumba muito bonita e caprichada para este grande líder Aquemênida, por volta dos anos 350 a.C., né? E além dele, né, este local era construído para a sua grande e amada esposa e irmã. Sim, irmã, as crianças da sala, é isso mesmo que você ouviu, né? Como era ali de costume antigo de vários povos, inclusive. Mausulo era casado com a irmã dele, né? Que era seu grande amor, né, familiar
e como cônjuge, né? Mas basicamente aí é uma grande construção ali de uns 40 metros aproximadamente, segundo relatos, né? Mas que infelizmente não resistiu até hoje, né? Então entra ali num ranking, né, das construções que foram de fato históricas, né? Tem muitos relatos dessa construção, tá na lista das 7 maravilhas que os gregos citaram, mas infelizmente não é possível visitá-la hoje. Ainda mais antiga do que o Museu de Halicarnasso, né? Nós temos ainda no Age of Mythology, né, e vários outros filmes, desenhos, né, e jogos, é representada a estátua dos Zeus em Olímpia. Obviamente, né, estamos falando aí da representação, a maravilha do deus Zeus, mas você também aí pode visitá-la, né, jogando o Assassin's Creed Odyssey, com lindas imagens. Esse jogo, inclusive, para quem gosta de mundo antigo, eu recomendo demais, é lindo. Às vezes eu parava até para ficar dando voltinhas, apenas curtindo a paisagem ali, né, todo o cenário incrível que foi construído com um capricho ali muito grande. Mas basicamente a estátua, né, de Zeus olimpiano, né, vamos dizer assim, ela ficava no templo dele de Olímpia, na Grécia, e teria sido construída ali por volta dos anos 435 a.C., com uma estrutura ali de madeira, né, mas obviamente por fora, né, você via algo construído com marfim e placas de ouro até, né. O arquiteto teria sido o grande e famoso Fidias, não sei pronunciar corretamente, mas para quem já estudou história da arte e arquitetura, né, ou já leu aí bastante sobre a história da Grécia, esse é um cara que é citado muitas vezes, né? Então Fidias, uma grande figura, né, da Grécia Antiga, e teria sido o autor desta bela obra. Infelizmente, né, essa estátua muito provavelmente ela de fato existiu, mas acabou desaparecendo de uma forma meio misteriosa. Há diversos relatos ali de como teria sido de fato que essa estátua desapareceu, mas de forma geral, né, o problema começa quando, né, o imperador, se não me engano, Teodósio, já era cristão, né, por volta dos anos quase 400 depois de Cristo, já deu uma ordem ali para meio que se fecharem e se proibirem os cultos, né, e adorações em templos pagãos. Então esse templo de Zeus em Olímpia caiu em desuso, né, e provavelmente essa estátua ficou lá abandonada. A Grécia já tinha passado, né, por vários saques, terremotos, enfim, muitas coisas podem ter acontecido. Há relatos de que ela poderia ter sido levada a Constantinopla, né, mas acredita-se que ela já se perdeu ali por volta do século 6 depois de Cristo. Subindo aí no nosso ranking, né, no nosso tier list das maravilhas, iniciando aqui com foco no Age of Mythology, nós tivemos esse ano a edição do panteão japonês, né, da mitologia japonesa. Acontece que as 3 maravilhas aqui, elas têm uns poréns. O legal delas é que as 3 hoje em dia ainda podem ser visitadas, né, você pode chegar lá e tirar uma fotinha, um selfie na frente dessas maravilhas do mundo antigo. Agora eu falo antigo porque 2 delas são bem mais modernas do que as outras, e uma, claro, né, na verdade é bem antiga mesmo, eu acho bem legal, na verdade, que ela esteja no jogo, mas é uma árvore, né, então não é bem uma construção. E nesse caso estou me referindo ao Takeo no Okutsu, ou algo assim, né, que seria a maravilha do deus Tsukuyomi, muito importante aí no shintoísmo, né, na mitologia japonesa. É uma árvore que teria aí 3.000 anos, né, e hoje em dia tem um santuário lá, você pode visitar, né, se você quiser e for pro Japão um dia. Já no caso de Amaterasu, né, ou Amaterasu, não sei como se fala, a maravilha dela é a principal fortaleza do Castelo Himeji, né, inclusive um amigo meu uns tempos atrás visitou esse local, né, com sua bela amada, pediu ela em casamento no Japão, né, e eles passearam por lá. Então, inclusive, um abraço aqui para o senhor Light Yagami, que também poderia fazer isso. Não tô falando do Light, tá? Não foi ele que pediu em casamento, só para deixar bem claro. Inclusive, né, esse meu amigo pediu ela em casamento na viagem pro Japão, e eles tiraram fotos nesse local. Então, é um lugar muito bonito, que dá para ser visitado, e tá bem inteirão, né, mas tá muito inteiro porque já é ali se eu não me engano, ali século XIV. Tem que verificar minha pesquisa agora, mas é bem recente mesmo. E além da fortaleza do Castelo Himeji de Amaterasu, temos também a maravilha que representa o deus Susanoo, né? E o Susanoo, ele veio aí com um homem que claramente, né, uma maravilha que claramente representa o grande Tori, é do santuário de Itsukushima, né, que também existe até hoje, foi reconstruído ali algumas coisas, né, foram reconstruídas algumas coisas meio que do zero, né, representando igualzinho era antigamente, né, também tem obviamente construções modernas ao redor dele, mas que o grande Tori em si, que inspirou essa maravilha, está presente até hoje no Japão. Você pode também fazer um grande tour e conhecer as 3 se você quiser. Legal, Ajax, mas eu quero conhecer alguma construção muito antiga ainda hoje. Tem alguma? E sim, meus amigos, temos e chegamos agora ao topo, né, do nosso tier list aí, pelo menos dessa parte que eu estou selecionando os de Age of Mythology, para mencionar aí algumas construções que você pode até hoje visitar ainda ali para a região do Mediterrâneo, né, entre Grécia e Egito. Começando por 7, temos o Templo de Nefertari, que foi construído ali por volta dos anos 1200 e pouco, né, 1300 antes de Cristo, a mando do grande, famosíssimo faraó, né, da história egípcia Ramsés II. O templo, como o nome sugere, é uma homenagem à deusa Hathor e à sua belíssima e amada rainha Nefertari. Ele fica ali mais ou menos na região sul do Egito, né, quase divisa com o Sudão, né, e faz parte de um complexo chamado de Abu Simbel, algo desse tipo, né, que até hoje está aberto à visitação e tem outras, né, estruturas antigas para serem visitadas. Bom, voltando um pouco mais ao norte, né, do mapa ali do Mediterrâneo, na cidade de Atenas, até hoje
você pode visitar ali todo o complexo que tem ali da Acrópolis, e na colina dela você pode conhecer hoje o Teatro de Dionísio, ou ao menos as ruínas que sobraram ali do Teatro de Dionísio, que, como o nome sugere, né, é uma homenagem ao deus do teatro, né, das artes e do vinho, mas que, claro, no caso do Age of Mythology, está representando o deus Poseidon. O Teatro de Dionísio ele é muito importante hoje ainda, né? Ele é considerado hoje o teatro mais antigo, né, existente. Então, para quem gosta de artes, história da arquitetura, é uma coisa assim bem interessante, né? Ele teria tido capacidade para cerca de 25 mil pessoas, né? E foi construído também ali por volta dos anos 400 a.C., né? E resistido mais ou menos até o século, acho que 4 a 6, mais ou menos, depois de Cristo, né? No período bizantino, quando todas essas estruturas ali que remetiam alguma coisa ao paganismo, né, foram caindo em desuso e acabaram sendo abandonadas, acabaram sendo destruídas com o tempo. Mas, graças a Deus, foi descoberto, né, numa escavação nos tempos modernos, né, e hoje você tem a oportunidade de fazer todo aquele passeio ali, né, histórico por Atenas e ver de cima essa bela estrutura. O Teatro Dionísio, além do Age of Mythology, você pode conhecer ele de uma forma bem mais legal jogando o Assassin's Creed Odyssey, né, onde você chega ali e tem até uma estrutura meio que de madeira, como se estivesse meio que terminando de ser construído, né, a parte do palco. Você pode viver, né, você pode passar por ele de dia, de noite, matar pessoas por ali, sair escalando tudo. Enfim, cara, é um jogo fantástico para quem gosta do tema desse vídeo e eu recomendo muito. Se já é legal poder visitar uma construção dos anos 400 a.C., que tal fazer isso com uma construção de 2000 anos antes? Sim, isso é possível indo ao Egito, né, e todo mundo aí que é um pouquinho mais ligado em história, né, do mundo antigo, aí nos jogos já deve estar meio que supondo de quais as duas últimas que eu vou colocar nessa parte do vídeo, né, que são aí a Grande Esfinge de Gizé e a Grande Pirâmide de Gizé. Tô começando pela Grande Esfinge, que no jogo está relacionado ali à deusa Isis, apresentada até sobre uma estrutura, né? Basicamente, ela é a maior estátua, né, de pedra calcária do mundo, né, tendo ali mais ou menos, se eu não me engano, 20 metros de altura, 73,5, algo assim de comprimento, e, né, acredita-se que o rosto, né, da Esfinge, que é mais ou menos um corpo de leão ali com esse rosto de faraó, representava o faraó Khafre. Além disso, né, essa estátua, né, da Esfinge, ela teria sido cultuada como uma representação do deus Horus também por muito tempo. Horus era bem associado aos faraós sempre na história do Egito, mas eu vou tentar não dar muito spoiler aqui, né, quanto à mitologia e história dos egípcios antigos, porque eu tô para fazer aí um vídeo focado nesses dois temas, então não vou me estender tanto nesse. Então fica de olho aí no canal, né, se você gosta disso aí, me acompanhe, né, e que logo a gente vai trazer muito mais informação interessante sobre isso. Mas basicamente, né, nesse complexo de Gizé, além da Grande Esfinge, né, que hoje tem um nariz um pouco abatido, temos as Grandes Pirâmides. E a maior delas, claro, é a Grande Pirâmide de Gizé, que por quase 3.800 anos foi a maior construção da humanidade. Isso mesmo, o negócio foi construído lá em 2600 a.C. e ficou aí por quase 4.000 anos como a maior construção em altura do mundo. Então é algo realmente incrível, fascinante, é de fato uma das grandes maravilhas do mundo antigo, e se quiser colocar do moderno também, porque ela ainda está aí, pode ser visitada junto com as duas outras pirâmides menores. E nesse caso no jogo, né, ela está representando o deus Ra, né, o deus Sol dos egípcios, que faz muito sentido. Inclusive, né, além do Age of Mythology, jogando jogos como Assassin's Creed Origins, né, você pode visitar a Esfinge e outros lugares do Egito Antigo, né, e ter uma bela vista das pirâmides, ainda com aquela representação, né, branca, bonita, né, que há evidências, né, de que ela era coberta realmente, tinha esse acabamento um pouco mais branco e na ponta dourado, né? Então imagina ver isso com o sol batendo, cara, devia ser algo... Se pra gente hoje já impressiona ver as ruínas, imagina uma pessoa, né, de 2000 e tantos anos atrás, ali os gregos que chegavam depois de 1000 anos da construção dela e viam aquilo. Cara, deve ser algo assim que realmente marcou muito, né? Na verdade, deve não, marcou muito. Estamos falando dela aqui, está presente em jogos dos anos 2000. E por isso que eu coloco ela aqui no primeiro lugar, né, dessa lista de construções antigas que estão ali no Age of Mythology enquanto maravilhas. Mas você pode parar e se perguntar, ok, já que você falou aí umas 19 pelas contas aqui, né, uma por Deus. Mas antes você tinha falado que eram 7 maravilhas do mundo antigo, a gente ouve falar o tempo todo disso. E aí? Pensou isso? Se acalma, vamos passo a passo. Até agora, né, como eu decidi focar nas maravilhas do Mythology, né, eu acabei nessas 19 citando 4. Ou 3, 4, perdão, 3, meu Deus, vamos lá. Museu de Halicarnasso, Estátua dos Zeus em Olímpia e a Grande Pirâmide de Gizé. Então apenas 3, né, das 7 maravilhas do mundo antigo.
O fato é que mesmo em Age of Mythology a gente tem mais duas, né, dessas 7, completando 5, que estão representadas no jogo. Uma delas é o Farol de Alexandria, né, bem conhecido também da história, né, tem esse nome por ter sido construído em Alexandria, após a passagem do grande Alexandre o Grande. E essa construção está presente no Mythology, mas não é uma maravilha, simplesmente, né, é uma grande torre ali que serve para dar apenas iluminação, né, visão no jogo. E está disponível para os 3 deuses egípcios. Ok. Agora, a outra é uma grande inovação aí do Mythology, né? Algo que eles deram uma viajada ali, mas que ficou super legal. E é uma das maravilhas do mundo que talvez mais apareça aí na cultura pop moderna, né? Referenciado de formas até bem diferentes. E sim, meus amigos, eu estou falando do Colosso de Rhodes. O Colosso de Rhodes era uma grande estátua, como o nome inclusive sugere, porque a palavra colosso, né, no grego antigo, kolossos ou algo assim, significava literalmente estátua grande, né, estátua gigante, algo assim. Ela foi construída mais ou menos no ano 280 a.C., né, na ilha de Rhodes, como também o nome sugere, e ela foi construída como uma celebração a uma vitória, né, dessa ilha resistindo às investidas, né, do imperador Seleucida Antígono e do seu filho Demétrio. Essa resistência, essa vitória, eles utilizaram até armas ali, né, que ficaram caídas no local de batalha, para erguer uma grande estrutura ali, uma estátua de 33 metros, que é algo bem próximo ali da Estátua da Liberdade, que provavelmente até foi inspirada muito nisso. Mas, né, apesar de ter essa estrutura super impressionante, né, ela não durou tanto tempo assim. Acabou sendo destruída por um terremoto ali, mais ou menos pelos anos 2026 ainda antes de Cristo. E também não tinha ali aquela postura, né, as pernas abertas sobre navios, né, no porto. You are fake news. Provavelmente não era isso, né, foi uma reimaginação medieval a partir dos relatos. Mas não deixou de ser uma construção assim surpreendente, e ela homenageava ali o deus Hélio, né, dos gregos, que era o deus Sol, o titã do Sol. Agora eu tava falando do Mythology, né, mas por que eu não citei ela exatamente como uma construção? Porque no caso do Age of Mythology, o Colosso de Rhodes é uma unidade militar. Você pode usar, né, produzir vários colossos e sair destruindo tudo pela frente, né? Ela tem um uso ali de derrubar construções, pode comer árvores e minas de ouro, que é bem interessante, e também está presente em outros jogos. Se você ali no início dos anos 2000 teve a bênção, né, de ter jogado os jogos da saga God of War, no primeiro jogo, se eu não me engano já no primeiro, né, você enfrenta no momento ali este grande colosso, né, ele toma vida, aparentemente a escala dele, né, sugere que ele tem muito mais de 33 metros e obviamente está vivaço, né, tá querendo te cortar, você acaba tendo que derrotar este grande colosso, né, na sua aventura. E também aí pro pessoal, né, das antigas aí já um pouco, né, o jogo Shadow of Colossus usa um pouco dessa ideia de seres gigantescos, né, com o nome de colossos inclusive, né, que você tem que derrotar, se não me engano 7, meio que coincidência, né, 7 maravilhas, 7 colossos, enfim, né, muitos jogos. E para além dos jogos também, né, muitas histórias de fantasia acabam fazendo essas estátuas ali na beira do mar, né, sugerindo o Senhor dos Anéis tem algo um pouquinho parecido, mas que não chega a ser tanto, né, mas para quem lembra lá de Game of Thrones, o Titã de Bravos, né, é claramente uma inspiração no Colosso de Rhodes, né, é um gigante ali com as pernas abertas, se eu não me engano com uma espada para cima, né, não é tanto ali a postura que é descrito o Colosso de Rhodes, né, a imagem do deus Hélio. Mas enfim, essas curiosidades aí e referências também. Nossas 7 maravilhas do mundo antigo, né, na lista que os gregos fizeram lá atrás. Seguimos aí para a sexta dela, né, que eu ainda não mencionei, que é o Templo de Ártemis, da deusa Ártemis, ou para os romanos ali, Diana. Esse templo foi por muito tempo maior. Esse templo foi por muito tempo o maior do mundo grego, construído em Éfeso, na atual Turquia. De acordo com as fontes, né, e reconstruções ali ao longo do tempo históricas, acredita-se que haviam 127 colunas de 20 metros de altura de mármore. Então realmente assim é uma estrutura que deve ter sido muito impressionante, e que você pode também visitá-la em alguns jogos, né, e experiências como o Assassin's Creed Odyssey, de novo. Você pode passar por lá e conferir mais ou menos como pode ter sido. Infelizmente, né, o Templo de Ártemis ele acabou passando aí por momentos difíceis ao longo da sua história. Segundo relatos, ali, ele teria sofrido um grande incêndio causado até de propósito por um maluco que queria ficar famoso e ficou meio que famoso de fato, né? Eu nem vou citar o nome dele aqui, vou deixar escrito para quem quiser. E depois, né, finalmente ali acabou sendo destruído provavelmente de forma definitiva, né, pelos godos numa invasão ali por volta dos anos 200 e lá vai bolinha. Então, né, assim como outras tantas, a gente não consegue mais visitar o Templo de Ártemis, né, mas pode revisitá-lo em jogos, né, e imagens aí muito bacanas. E a sétima e última maravilha do mundo é uma que é um tanto quanto mitológica, para ser sincero. Os Jardins Suspensos da Babilônia, apesar de muito famosos, né, relatados aí e até representados em muitas artes, até hoje não tem evidências claras de se ele existiu ou não. Inclusive, a maior parte dos historiadores acredita que da forma como ele era descrito, né, no mundo antigo, na Grécia Antiga, ele meio que nunca existiu. Pode ter sido inspirado, né, em alguns outros jardins, né, construído por alguns grandes reis, né, da região da Ásia Central, mas
A estrutura, né, que eles chamam de Jardins Suspensos da Babilônia, né, que os gregos mencionaram, provavelmente foi uma coisa meio mítica, que foi passada, né, oralmente para as próximas gerações e por isso acabou sendo citada como uma das Sete Maravilhas. Mas acredita-se, né, que caso tenha existido, né, teria sido obra de Nabucodonosor II, né, um dos reis da Babilônia, num local que hoje seria mais ou menos provavelmente o Iraque. Essa estrutura, né, com jardins literalmente suspensos, né, em andares ali escalonado, pode ter existido algo parecido. Teria ali o uso de água e vegetação nesses níveis, né, que seria aí o que deixava as pessoas tão impressionadas no mundo antigo. Mas de fato, assim, não se tem certeza. Agora, falando ali, né, caso os jogos queiram representar, né, os povos ali da Mesopotâmia, né, existem algumas construções que realmente temos evidências e que podem ser visitadas, né, as suas ruínas até hoje, que podem virar maravilhas do mundo em outras fontes, né, claro, que não na lista dos gregos. E as duas, né, são dois zigurates, que a gente chama, né, que são, é como se fossem ali torres, né, escalonadas, assim, com de 2, acho que a 7 níveis, mais ou menos, né, construídos na região da Mesopotâmia também, né, e geralmente de adoração, era como se fosse uma conexão ali entre a terra e os céus, né, os sacerdotes ali da época, os reis que eram considerados divindades eles próprios, né, ou muito relacionados a elas, né, utilizavam esses locais como uma forma de se conectar com as divindades ali, né, dessa mitologia ali dos povos, né, sumérios, né, assírios e tudo mais. O mais famoso, né, eu acredito que seja o zigurate de Ur. A estrutura, né, também um pouco escalonada, ela teria mais ou menos 30 metros de altura, né, e uma área total que impressiona, com quase 3.000 metros quadrados, algo perto de 2.900 talvez. Ela ainda pode ser visitada, né? Mas parecido com ela, outra que eu estava prestes a citar, foi a estrutura, o outro zigurate chamado Etemenanque, né, que também seria uma estrutura impressionante, ainda mais alta, né, segundo os relatos antigos, né, mas que se tem pouquíssima evidência, né, em relatos históricos que ajudem a entender mais ou menos em que época foi construído, né, se o seu uso era também assim mais uma coisa de rituais, ou se tinha alguma outra função. Mas fato é que hoje conhecemos apenas algumas poucas ruínas dessa estrutura de Etemenanque. Ok, beleza, falamos aí de várias, né, construções ali dos sumérios, dos gregos, egípcios, japoneses, chineses, mas até dos vikings, né, dos nórdicos. Mas lá no começo do vídeo eu prometi, né, que eu ia trazer no mínimo um spoiler do que seria uma das maravilhas, que com certeza vai estar no Age of Mythology, na próxima expansão, que vem aí o ano que vem, dos Aztecas. E claro, estamos falando do Templo Maior. O Templo Maior, ele foi basicamente assim o centro, o coração religioso e também político, né, do Império Azteca, que não era bem assim um grande império unificado, né, mas enfim, né, chamando eles ali de Aztecas, né, eles acabaram construindo ali uma estrutura impressionante em 7 fases, com 2 templos na ponta dessa grande pirâmide de 7 fases aí. Um dos templos era em homenagem ao deus da guerra e o outro ao deus da chuva. Ela foi provavelmente a maior estrutura, né, construída pelos aztecas e devido à importância dela, sem dúvida nenhuma, ela estará no jogo. Mas infelizmente, né, só poderemos vê-la assim com a sua forma gloriosa nos jogos e filmes mesmo que relatam essa época, porque ela acabou, apesar de ter sido construída nos anos 1300 apenas, ela acabou sendo destruída pelos espanhóis, né, com seu Hernán Cortés e companhia aí, que, né, arregaçaram tudo, perdão uma palavra, né, pesada, mas que destruíram, né, infelizmente hoje existem ruínas, né, no que era antigamente a capital Tenochtitlan, é difícil falar isso. Inclusive, esse é o problema, né? Como é que a gente vai falar da mitologia azteca? Ler é legal, é fácil, mas como é que eu vou pronunciar isso pra vocês? Não faço ideia. Bom, mas enfim, assim como os nomes dos deuses ali, né? Eu não consigo pronunciar, os aztecas aí tinham uma mitologia incrível, né? Com palavras bem difíceis da gente ler hoje. Estarão chegando ao jogo e falaremos também, claro, da mitologia do panteão azteca, das principais crenças, né? E da história também desses povos. Bom, galera, assim, por fim, né, antes de eu até citar aí o meu top 3 favoritos de todos eles, né, os que eu mais gostaria de ter visto, né, ou que eu quero ainda visitar, eu peço pra você deixar o like aí, se inscrever. Eu tô fazendo um vídeo um pouco diferente, né, todos até agora foram muito focados no jogo especificamente, estratégia e tal. Eu vou deixar isso um pouquinho em segundo plano, né, porque não tô tendo tanto tempo assim também de jogar, estudar o negócio. E sempre quis falar aí, eu leio bastante livros aí sobre história, sobre mitologia, especialmente história dos povos antigos. Quero trazer bastante coisa legal aí, tem muita curiosidade pra trazer. Acho que vai ser bom, né, a gente misturar, falar dos jogos, falar também da mitologia, da história nos filmes, nas séries, enfim, tudo que vocês quiserem aí, recomendem, deixem comentário, né? Mas bora então pro meu top 3 aqui, né? Como que eu cheguei nesse top 3, né? Tentei ser um pouquinho justo, ter algum critério, né? Não necessariamente a 100% do meu gosto, mas eu acabei fazendo ali, ao longo da produção desse vídeo, uma tier list, né? Que eu já falei aqui pra vocês, que era da veracidade histórica. E junto com ela eu fui desenvolvendo ali, mais me baseando no Age of Mythology, uma tier list ali do que eu acho que visualmente ficou mais legal. Então, a partir disso, né? Fazendo uma pontuação ali meio maluca, chegamos ao top 3 maravilhas do mundo do professor Ajax. Bom, em terceiro lugar eu coloquei aí, na verdade as 3 no meu caso acabaram ficando
procurando construções que existem ainda hoje, porque eu tenho muito o sonho de poder conhecer. Inclusive, uma delas eu tive já a chance, né, o privilégio de poder visitar, mas bora lá. Bom, em terceiro lugar, tô mudando mais ou menos agora, porque eu dei uma leve ajustada aqui, né, eu usei ali esses critérios que eu mencionei com vocês ao longo do vídeo, mas pensando aí eu acabo trocando. Em terceiro lugar, eu coloco a Grande Esfinge de Gizé. É uma das construções que a gente pode, graças a Deus, visitar ainda hoje, né? Tem muita história ali misteriosa ao redor dela, mas também, assim, não é tão impressionante pra mim, não é tão importante, tão bonita quanto as outras duas. Aí, em segundo lugar, eu coloco aí o que foi, assim, a primeira dessas que eu tive a oportunidade de conhecer e visitar, que é o Teatro de Dionísio, do deus Poseidon em Age of Mythology, né? Mas que é uma homenagem ao deus das artes, né? E do vinho. Cara, eu acho assim incrível. É o primeiro teatro do mundo, moldou muito do imaginário e da arquitetura ao longo, né, desses milênios que já se passaram. E dá pra gente visitar até hoje lá a estrutura, né? Visitando Atenas. Graças a Deus, fui muito grato por ter conseguido já conhecer esse lugar. E nos jogos eu acho sempre lindo também. Cara, no Assassin's Creed foi uma emoção quando eu passei por ali, né? E reconheci. E também no Age of Mythology, toda vez que eu construo é um momento de felicidade. Ficou muito imponente, né? Claro, no Mythology é construído como uma coisa à parte, não numa colina, mas também ficou muito legal e marcou sempre a minha infância. Em primeiro lugar, não tinha como ser outra, né? Rufem os tambores. É a Grande Pirâmide de Gizé. Não tem como, né? Foi a maior construção do mundo por 4.000 anos, quase, né? 3.800 anos, mais ou menos. É uma coisa impressionante que hoje a gente já fica de boca aberta. Imagina o pessoal que viu essa coisa sendo construída, né? E depois visitava sem ter internet, sem ter imagens. Então, realmente eu acho algo incrível. Não vejo a hora de poder ir para o Egito um dia, fazer uma viagem por lá, né, e me deparar com este grande gigante, né, das areias do deserto egípcio. Espero que tenham gostado. Deixa aí se você concorda, discorda, se você queria muito poder conhecer algumas delas, né? Obviamente seria incrível poder ver o Colosso de Rhodes e outras, né? Mas deixa aí nos comentários alguma outra que tenha passado batido, alguma construção antiga, mitológica mesmo, né, citada nas histórias, não sei. Deixa aí, né, e a gente pode com certeza voltar a esse assunto, quem sabe. Eu vou fazer uns vídeos agora mais sobre mitologia, né, história antiga, né, além de, claro, citar jogos e mostrar algumas coisas. E também para quem gostar, né, quiser algo mais descontraído, vez ou outra estamos aí com lives na Twitch e no YouTube, né, então segue aí, a live é mais jogando, mas na diversão, com a galera narrando jogos dos brasileiros aí com bom humor. Mas é isso, gente. Espero que tenham gostado dessa pegada de vídeo. Um abraço, um beijo do professor Ajax. Se inscreva no canal, safadinho, e até a próxima. Tchau!